É lógico que é só um planejamento básico que passamos, mas coisas que vocês podem tomar como um ponto de partida, que seriam indispensáveis que a gente fosse colocando dentro do mundo da criança desde a mais tenra infância. As coisas que são colocadas aqui, eu acredito que para uma criança de 3, 4 anos de idade, você já pode começar a passar, talvez até antes. Ou seja, são raízes de valores que vão se desenvolver por toda a vida. Muitas vezes a gente fala e chega a ser até lugar comum, que essa é uma idade que influencia a nossa vida como um todo. De vez em quando é bom a gente lembrar da nossa própria infância e ver quantos elementos de lá ainda estão conosco hoje em dia. Quanto daquilo que foi plantado lá ainda vive em nós hoje em dia. O quanto foi importante no nosso processo de formação, o quanto é importante no nosso processo de referência para encarar o mundo, pela vida fora. Portanto, não podemos menosprezar as pequenas coisinhas que passamos. As conversas, os temas que são abordados, tudo isso impacta para toda a vida, com certeza. Isso já é, como dizia, lugar comum. Todos sabem como isso acontece. Então vamos bater o nosso papo de hoje. Eu espero que seja produtivo para todos vocês. Bom, alguns conselhos filosóficos. Deixe-me colocar logo tudo aqui. A escola, quando recebe o nosso filho, ela sabe o que ensinar. Ela tem um conteúdo programático. E isso é bem importante. Ela sabe de onde ela parte, onde ela vai chegar. Ela tem todo um programa de disciplinas que vão ensinar as crianças. Nós, quando temos filhos, quando recebemos uma criança na nossa vida, não temos esse conteúdo programático. Não sabemos o que eu passo para essa criança, o que é importante, o que eu não posso deixar de dizer, o que eu não posso deixar de ensinar. Aí a gente pensa, bom, vai vir de maneira intuitiva ou alguém vai me contar. E às vezes não acontece nenhuma coisa nem outra. Tá certo que somos intuitivos, mas isso deixa muitas lacunas. Tem muitos detalhes que muitas vezes deixamos passar batidos, de aspectos que são importantes serem informados nessa idade. Eu acredito honestamente que isso deveria ser ensinado aos pais. Deveria haver um curso que todo aquele que pretende ter uma criança na sua vida pudesse fazer. Nós pretendemos isso com Crianças para o Bem, passar todo um conteúdo programático que um pai pudesse ter certeza que ele não está falhando em nada que é essencial. Não dá para confiar tanto assim na nossa intuição. Eu vou perceber. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que na prática muita coisa fique esquecida, muita coisa falte. E essas coisas vão fazer falta pela vida fora. Então hoje é uma sugestão de coisas que não podem faltar nesse programa, nesse conteúdo programático do que vamos transmitir aos nossos filhos. Através da vivência, através das conversas, através de todas as interações que temos com eles, inclusive as brincadeiras. Que a maneira de conversar com eles é também uma brincadeira, é também lúdico, é também algo inserido numa forma suave de estar com eles. Não precisa ser tão sério, tão sisudo. Pode ser na nossa conversação normal com eles. Você vai inserindo a educação. O que mais temos? Perceber que se ensina não só por saber explicar, mas por dar exemplo também. As crianças são muito intuitivas, até os pré-adolescentes e adolescentes são. O que eu quero dizer com isso? Eles percebem mais aquilo que a gente é do que aquilo que a gente está dizendo. Eles percebem pelos nossos gestos, pelo nosso jeito, pelo nosso comportamento na frente deles, até pelo trejeito facial. Eles percebem quando não estamos sendo coerentes, quando não vivemos aquilo que estamos ensinando. E aquilo que não é coerente com o que eles estão vivendo e vendo, tem credibilidade zero. Entra para um ouvido e sai pelo outro. Então, uma das coisas fundamentais é que, quando você se propõe a passar um conteúdo programático para uma criança, você tem que ser o primeiro que tem que aprender. Ou seja, acaba que todo mundo se transforma nesse processo, todo mundo cresce. E isso é fundamental que seja assim. Há que entender que todo processo de educação verdadeiro, o primeiro aluno é você mesmo. Para que isso possa ter alguma eficácia, para que isso possa ter algum sucesso. Então, esse é um elemento fundamental. Exige a revisão de nós mesmos e acaba que todo mundo cresce. Nós crescemos junto com os nossos filhos. Quando nos dispomos por um sacro ofício, ofício sagrado, a sermos para que eles possam ser através de nós. Nós crescemos juntos e isso é maravilhoso. Vamos dar sugestões, como eu falei para vocês, nada de pronto ou fechado. Aqui estou com o programa completo do que se deve passar para os filhos. Não é verdade. É lógico que isso implica em uma série de outros detalhes maiores e mais detalhados que não seria possível abordar numa palestra de meramente 1 hora.
alguns elementos básicos vão ser passados aqui. Algumas coisas fundamentais que podem, claro, ser muito desenvolvidas e pode ser muito ramificado para outros conteúdos. Vamos passar aqui como se fosse um beabá de coisas fundamentais a serem transmitidas na educação dos nossos filhos. Saber vaciná-los contra elementos negativos, contando histórias, conversando e vivendo junto. Uma das coisas que mais complicam a vida dos nossos pré-adolescentes e mesmo das nossas crianças é serem pegos de surpresa por coisas negativas no ambiente do colégio, no convívio com os coleguinhas, às vezes com interferências perigosas de terceiros, né? Porque hoje a gente não sabe o que eles vão encontrar dentro de uma escola, é um meio muito complicado, estamos vivendo um tempo histórico muito complicado. Através das conversas, através dos personagens das historinhas, você vai começando a dar a eles vacinas, para que eles saibam que nem todo mundo que eles vão encontrar vão dizer coisas tão boas assim. O mundo não vai ser tão cor-de-rosa assim, vai haver coisas que eles vão ter que se posicionar contra. Vai haver coisas que eles vão se posicionar a favor. Eles vão ter que tomar decisões e desde cedo isso tem que estar claro para eles. Olha, nem sempre você vai entrar num ambiente que é como a sua casa, que você pode confiar no papai e na mamãe. Vai entrar em ambientes onde você vai ter que saber dizer não. Hoje existe toda uma campanha para ensinar as crianças, por exemplo, para preveni-las contra abuso sexual. Quanto mais tenra a infância for feito isso, melhor. Ou seja, através de histórias, através de uma educação mais completa, a gente protege, a gente vacina as crianças contra muitas coisas que elas necessariamente vão enfrentar em algum momento da vida. Talvez não a tentativa de abuso sexual, mas talvez sim a tentativa de oferta de drogas ou qualquer coisa do tipo. A gente não sabe o que vão enfrentar, mas o provável é que enfrentem coisas pesadas, porque sabemos, o mundo não anda brincadeira. Tá? Então, através dessa simulação lúdica, você começa a prepará-los para que eles saibam que vão ter que se posicionar e que não é sempre sim, não é sempre sorriso, eles vão ter que saber dizer não, vão ter que saber negar, vão ter que saber rejeitar as coisas que são oferecidas muitas vezes. Você começa a vacinar de tal maneira que eles não são pegos de surpresa e isso é fundamental. Isso dá para eles uma possibilidade, uma resistência muito maior, certo? Habilidades e provocações para a conversa. O que eu vou colocar aqui para vocês são alguns assuntos que eu recomendo que sejam abordados, mas também alguns exemplos de como começar a conversa. Alguns deles até muito banais, bem lugar comum, mas algumas sugestões. É claro que você vai criar suas próprias sugestões, mas sugestões de como puxar assunto para falar dessas coisas com as crianças. A ideia é isso, trazer algumas sugestões para que você sente com ele e converse. Pode ser no meio da brincadeira, pode ser no momento da historinha, pode ser no momento de uma conversação também, que você tem que saber tornar a conversa muito atraente para eles também. Saber conversar com eles, fazer com que eles gostem disso. Fazer com que eles tomem a brincadeira como também uma forma de aprendizado, que tomem a conversa como uma forma de brincadeira também. E dá para fazer isso, dependendo de como você transmite os conteúdos. O ensinamento é uma historinha, que é gostoso de ouvir, é interessante de ouvir, tá? Então vamos lá, vamos começar falando sobre respeito. Alguns dos itens que a gente tem que passar tratando do assunto respeito. Vamos lá, respeito ao próximo. Aí é bem lugar comum, mas eu acredito que é um dos ganchos melhores que tem. Como gostamos que nos tratem e se tratarmos todos assim? Eu acho bem eficaz você saber, fazer com que ele saiba que os outros sentem a mesma coisa que ele, que existe vida à nossa volta e que ela sente a mesma coisa que a gente. Ela gosta de ser bem tratada como nós gostamos, ela gosta de receber carinho como nós gostamos, ela gosta de um sorriso como nós gostamos. É importante que isso esteja claro, que a vida à nossa volta é como nós e ela gosta das coisas que gostamos. Da mesma maneira que a gente gosta de ser presenteado por certas coisas, na convivência, é bom que a gente presenteie também essas coisas, que a gente sabe oferecê-las e cada vez mais ir passando para eles essa ideia de um universo onde a vida está em todos os lugares. E essa vida tem que ser sempre considerada como equivalente à minha. Isso desde cedo é importante trabalhar. Toda a vida é equivalente à minha e merece respeito como a minha recebe. Tá? Respeito às diferenças humanas, para que eles compreendam o tempo todo que o papai e a mamãe são grandes, eles são pequenos. O papai e a mamãe são diferentes deles. O irmãozinho ou irmãzinha que eles têm também é diferente.
tem outros gostos, tem outra maneira de reagir, que eles entendam que todo mundo é diferente de todo mundo, mas que com tudo isso, e apesar de tudo isso, aliás, graças a tudo isso, porque isso não é ruim, isso é bom, a gente pode aprender a respeitar as diferenças. Uma mentalidade de inclusão, isso é muito importante. Chegar para ele e realçar isso. Papai e mamãe é diferente, o irmãozinho é diferente, olha só. E nem por isso a gente precisa brigar. A gente aprende quando os outros são diferentes. A gente ensina o jeito da gente de ver as coisas e aprende deles. É bom que todo mundo seja diferente, a vida fica mais divertida. A gente tem um monte de coisa para aprender. Para que eles não considerem a diferença como um elemento negativo. Você vai entrar um dia no coleginho e vai encontrar colegas muito diferentes de você. De todo jeito. Diferentes de tamanho, de comportamento, de todo jeito. Não considere que diferença é coisa negativa. A diferença pode ser boa. Você vai se divertir, vai aprender um monte de coisa com esses coleguinhas. Desde cedo, fazer com que eles estejam preparados para encarar e para incluir as diferenças humanas. Que eles vão encontrar com elas o tempo todo. Isso é um elemento fundamental, a mentalidade da inclusão, desde muito pequenos. Né? O que mais temos aqui? Respeito à natureza. Tudo que é vivo sente dor, tristeza e alegria. Precisamos trazer alegria para a vida dos seres da natureza. Então, entender que existe vida para todo canto, que ela sente dor também como nós. Ir lá no jardim e mostrar a folhinha da planta que está rasgada, que está machucada, e mostrar, olha só, ela está sofrendo. Essa plantinha está sentindo dor. Então, você transmitir para ele esse respeito à natureza, que ele sinta que existe vida, e onde existe vida, existe sensibilidade, existe dor. Toda a vida gosta de carinho, toda a vida rejeita a dor, tudo que vive gosta de viver, portanto, não matar nada à toa. Ou seja, começar a fazer com que eles percebam um pouco da lição da vida, que ela não está só neles, ela não está só na família, não está só nos coleguinhas humanos. A vida está em todos os lugares, e em todos os lugares há que preservá-la, há que tratá-la com carinho. Tem que doer um pouquinho quando a gente vê a plantinha do jardim com a folha rasgada. Tem que doer como se a gente imaginasse que alguém arrancou um cabelo nosso, nos arranhou, arranhou o joelho quando caiu. Tem que sentir isso como uma espécie de dor. Tem que mostrar para eles, que eles sintam um pouco a dor do outro. E ao sentir a dor do outro, comecem a considerar e não querer provocá-la. Desde a plantinha até o animalzinho, especialmente, né? A plantinha, os animaizinhos e, claro, todos os colegas à sua volta também, como já falamos no item anterior. Ou seja, desde cedo, perceber a dor dos seres à nossa volta. E isso é muito importante, exemplifique através da dor deles. Quando arranha o joelho, não gosta. Quando puxa o cabelo, não gosta. Não faça com os outros aquilo que você não gosta. Todo mundo sofre. Todo mundo chora, todo mundo sente dor. O que mais? Respeito aos objetos. Perceber que um objeto, uma bolinha de borracha que você deu para ele, se possível, mostre isso para ele. Vá lá na natureza, mostre no computador, mostre uma seringueira, como é que tira lá o látex para fazer a borracha, a trabalheira que a natureza teve para fazer aquilo, para depois a gente retirar. Se possível, mostre as imagens, uma fábrica, o pessoal lá trabalhando com aquele látex, fazendo a borracha, fazendo o brinquedo. Quanto de esforço da natureza, quanto de esforço dos seres humanos tem naquele objeto que está na mão dele. Para que ele aprenda a respeitar, para que ele perceba isso. A natureza deu material e muita gente trabalhou para que você tenha esse objeto. Tem muito esforço dentro dele, portanto ele não é qualquer coisa, qualquer coisinha que você tem à sua volta, qualquer objeto. Tem muito esforço, tem muito trabalho, tem muito amor dentro dele. Aprenda a respeitar as coisas. Aprenda a considerá-las, tudo que te serve. Todas as coisas que te servem significa que ali dentro existe uma pegada de amor. Aprenda a respeitar. Ensiná-los também a respeitar os objetos, a preservá-los, a serem econômicos. Isso é muito importante. O que mais? Isso tudo, gente, conversa, inserida na brincadeira deles. De vez em quando vai para frente da tela no computador, mostra imagens das coisas sendo tiradas da natureza, das coisas sendo trabalhadas numa fábrica, a quantidade de pessoas trabalhando ali para produzir um objeto. Mostra para eles, mostra quanto existe de vida dentro das coisas. As coisas não nasceram prontas. Teve muita gente trabalhando, dando vida ali para que as coisas existissem. Isso numa conversa, numa brincadeira, você passa isso. E ele grava, ele já sabe agora como é que as coisas chegaram na mão dele. E já sabe que não pode desperdiçar nem estragar as coisas à toa.
Que mais? Habilidades e provocações para falar sobre o trabalho, isso é muito importante. A criança, ela nesse sentido, ela nos facilita a vida, ela gosta de colaborar. Ela, em geral, gosta de participar das coisas, gosta de se sentir útil. É um excelente momento para você passar uma imagem positiva do trabalho. Quantos de nós passamos a vida tendo uma imagem negativa do trabalho? Achando que o trabalho é uma escravidão e sonhando com aquela tão esperada aposentadoria, sonhando com fim de semana, as férias e não sabendo fazer da vida laboral, do trabalho, uma vida prazerosa. Vamos evitar que isso aconteça com eles. Vamos trabalhar para que eles possam cada vez mais desenvolver uma visão positiva do trabalho. Vamos colocar isso na cabecinha deles através de várias reflexões, desde cedo. Ver o trabalho como uma curtição, como uma coisa importante. No trabalho a gente constrói coisas, no trabalho a gente faz coisas bonitas, no trabalho a gente dá valor à vida. Então, quando você começa, por exemplo, a valorizar o trabalho, mostre para ele que cada vez que uma pessoa começa a trabalhar, coloca uma parte da vida dela ali, de presente para quem recebe. Dar valor e agradecer. Então você recebe uma caixinha de fósforos, um brinquedo, tem ali um pedaço da vida de alguém. Alguém que se esforçou. Mostra lá na fábrica a pessoa trabalhando. Olha, essa pessoa que está aqui trabalhando, ela tem dentro de casa filhinho, filhinha. Ela está abrindo mão de estar com o seu filhinho, com a sua filhinha dentro de casa para estar aí fazendo uma coisa para você. Esse objeto que está na tua mão, essas coisas todas que chegam para a gente, são pessoas que colocaram uma parte do seu coração, uma parte da sua vida dentro disso aí. Elas não estavam em casa, elas não estavam brincando, não estavam dormindo, estavam trabalhando. Sabe para quê? Elas estavam colocando um pedaço da vida dela dentro das coisas. E as coisas que chegam para nós têm um pedaço da vida das pessoas dentro. Você não gostaria de também dar pedaços da sua vida para os outros? Presentear a vida para os outros? A gente tem que ser grato pela vida que a gente recebe, mas também tem que querer presentear pedaços da nossa vida para os outros. Isso é muito importante, é muito bonito. É das coisas mais bonitas da vida. Dá para, numa linguagem deles, numa conversinha, ir mostrando isso. Mostrando fotos. Se você não quiser entrar no computador, imprima fotos, mostre para eles. Imprima desenhos para que eles coloram, de pessoas trabalhando. Colorir pessoas no campo, plantando, pessoas trabalhando dentro de uma fábrica. Parece que quando eles param ali para colorir, fixam melhor, né? E são pessoas trabalhando para a gente ter tudo que a gente tem. Olha como é bonito. E a gente pode ajudar as pessoas a terem muito mais coisa ainda, quando a gente coloca o nosso coração naquilo que faz e dá pedacinhos da nossa vida para os outros. Que mais? Ajudar em casa. Mais uma vez, a velha história, tudo que é bom, bonito, tem pedacinhos do coração das pessoas lá dentro. E a gente tem que aprender. A cama bonitinha que a mamãe forra tem um pedacinho do coração da mamãe lá dentro. A comida bonitinha que ela bota na mesa tem um pedacinho do coração dela. Você não quer que tenha um pedacinho do seu também? Então ajuda a mamãe. Ajuda a mamãe a secar a louça. Ajuda a mamãe a forrar a cama. Pequenas tarefas que eles se sintam orgulhosos. Que eles venham contar na mesa da refeição o que eu fiz hoje. E todo mundo aplauda aquilo, elogia. Olha que bonito, você participa da casa. Seu trabalho também faz a casa ser bonita, ser boa. Que eles se orgulhem das pequenas tarefas que têm. Se sintam importantes por isso. Isso é um elemento fundamental. E vocês vão perceber que, pelo menos até uma certa idade, são muito receptivos a isso. Gostam de colaborar. Ficam orgulhosos quando tem alguma coisa que foi feita por eles. É muito importante a gente dar essa oportunidade. O que mais? Trabalho em equipe. Mostrar para eles que quando eles juntam com os coleguinhas para fazer um trabalho no coleginho, ou quando eles juntam com os irmãos para arrumar os brinquedos juntos, eles fazem coisas maiores e mais bonitas do que se trabalhassem sozinhos. Explicar isso para eles. Quando a gente trabalha junto, pode fazer coisas grandes e pode fazer também bons amigos. Quando a gente trabalha junto, a gente junta com as pessoas, fica mais amiga delas. E ninguém é tão bom quanto todo mundo junto. Uma pessoa sozinha faz uma coisinha de nada, todo mundo junto faz coisas grandes, grandonas, bonitas. Ensiná-los a valorizar trabalhar junto. Como é bom quando a gente faz as coisas juntas. A gente pode fazer coisas grandes, pode fazer coisas bonitas. Ensiná-los a valorizar isso. Ensiná-los a ver isso como uma oportunidade. Ou seja, trabalhar em conjunto, espírito de colaboração. Olha, não é difícil a gente ver pessoas das mais diversas idades, às vezes até com idades avançadas, que não sabem trabalhar em equipe, não têm espírito de equipe. São altamente competitivos, são altamente atritivos, não sabem trabalhar em equipe.
Desde cedo você começa a passar a beleza de trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto. Como é que você faz coisas grandonas e bonitas quando junta o teu trabalho com o trabalho de todo mundo? Isso é muito importante. Tá? Que mais? Mais provocações agora em relação à convivência, e essas são muitas. Aqui são, reitero, sugestões, você pode criar as suas próprias. Aqui fica como uma base para que você trabalhe e depois possa desenvolver as suas próprias sugestões, as suas próprias formas de ensinar. Crie brincadeiras para isso. A forma de criar brincadeiras muito interessante, fazer desenhos, colorir junto com eles. Tá? Você faz desenhos, dá para eles colorirem, fazer junto com eles, mostrar situações para que eles vejam como é bonito fazer aquilo, para que eles gostem, incentivá-los a desenhar também. Contar histórias, interagir, viver essa realidade, mastigar essa realidade junto com eles, para que fique bem enraizada dentro deles. Convivência, o que seria interessante? Perceber as necessidades alheias e ter empatia. O que significa isso? Quando você vê alguém sofrendo, eu devo oferecer ajuda, assim como levamos água para a plantinha que está seca. Posso fazer com que doa menos com a minha ajuda. Então, quando você vê uma pessoa que está com o rosto tristinho, que está com a carinha que chorou, você tem que se preocupar. Isso é problema teu também. É que nem a plantinha quando está seca, que a gente corre lá e coloca água. Uma pessoa que está triste é como uma plantinha seca. Se você vai lá e dá um pouco de carinho, é como se você desse água para a plantinha. E você fica mais feliz quando essa pessoa fica melhor. Ou seja, a dor dos outros é problema da gente. Perceber quando as pessoas estão sofrendo e tomar como problema da gente. Todo aquele que está triste, que está sofrendo perto da gente, a gente pode fazer alguma coisa. Pode ir lá e dar um carinho, pode ir lá e dar um beijo, pode ir lá e dar uma palavra bonita para ele. Que eles se sintam responsáveis. Olhou no rosto do amiguinho, ele não está bem, é problema teu. Se você viu, é problema teu. Vai lá e faz que nem você faz com a plantinha. Rega a plantinha, dá um pouco de carinho para quem está sofrendo. Ensinar, mostrar as situações, fazer com que pratiquem com os irmãos, fazer com que pratiquem até com os próprios pais. A percepção do outro, não passar batido pelo que o outro está sentindo. Se o outro está sofrendo, é como eu sofrendo. Se eu estou sofrendo, é bom que o coleguinha se preocupe, venha e me dê atenção. Também é bom que eu faça isso por ele. Que mais? Gostar da cortesia e da gentileza. Ele tem que saber que tem certas palavras que são como beijos. A gente gosta quando ganha um beijo, quando ganha certas palavras também. Então, mostrar para eles que palavras beijos são, por exemplo, por favor, bom dia, como vai, obrigada, como você está. São vários beijos que vamos deixando pelo caminho. Tem certas coisas que equivale a fazer um carinho em alguém, a dar um beijo, a ensiná-los a dar beijos com palavras. Você já deu beijos com palavras hoje? Você disse para alguém, eu gosto de você? Você disse para alguém, você está bem? Saber que tem palavras beijo, ensiná-los a usar essas palavras, tá? Para que eles saiam distribuindo beijos de palavras pela vida fora. E que sempre lembrem, eu já dei beijos hoje, eu já passei essas palavrinhas para alguém, é muito importante. Todo dia, quando eu digo obrigada, eu estou dando um beijo em alguém que fez alguma coisa por mim. Tá? Aprender a usar e gostar e curtir. Quantas palavras beijo você usou hoje? Fazer isso junto com eles, fazer desenhos de pessoas dando palavras beijos umas para as outras, saber passar essa imagem como uma coisa positiva que eles queiram fazer, que eles queiram usar. Ter paciência, ensinar para eles que as pessoas todas às vezes estão bem, às vezes não estão. Olha só o que eu sugeri. Tem dias que estamos alegres e em outros estamos tristes, animados ou desanimados, calmos ou com raiva. Quem tem paciência com a gente nesses dias ruins é porque tem carinho, está dizendo eu te amo e vou esperar você ficar melhor. Cada vez que a gente está mal e uma pessoa não briga com a gente, tem paciência, é como se ela dissesse eu te amo e vou esperar você ficar bem, não vou brigar com você. Quando você pega uma pessoa que também está assim, hoje ela está irritada, hoje ela está nervosa, hoje ela não está bem, hoje você, quando tem paciência, quando não briga com ela, é como se você estivesse dizendo para ela, eu te amo e vou ter paciência, vou esperar você melhorar. Não tem coisa melhor, porque quando você diz isso, o coleguinha melhora. Ao invés de brigar com ele, você tem paciência, você está dizendo, eu vou esperar você ficar melhor, porque eu te amo. Se você ouvisse isso, se você estivesse muito zangado e ouvisse isso, não dava para se sentir melhor? Dava. Então você vai fazer as pessoas se sentirem melhor. Quando tem paciência com elas. Na hora que você sente vontade de responder, ela fala com você com raiva, você sente vontade de responder com raiva, para e pensa, ela não está bem, eu vou esperar.
Vou esperar porque eu amo essa pessoa e não quero machucá-la. E também quando eu estiver irritado, com raiva, eu não quero que ninguém me machuque. Quero que as pessoas confiem em mim e esperem eu ficar bom. E quando as pessoas têm paciência, eu fico bom mais rápido. Cura a raivinha, cura a zanga mais rápido, quando as pessoas têm paciência comigo. Eu vou ajudar as pessoas a curarem dessa raiva, vou ajudar as pessoas a curarem dessa birra que elas estão dando, tendo paciência. Eu ajudo mesmo, elas ficam melhores. Eu vou aprender a fazer isso. Toda vez que alguém fizer uma coisa que está com raiva, que se zangou comigo, eu vou ter paciência ao invés de responder fazendo a mesma coisa. Bom, isso é um ensinamento estoico, né? Esse é um ensinamento que, se você sabe passar nas palavras deles, tem muito valor. Eles sabem usar, vão sentir prazer em usar. Estimule a te contar quando fizerem. Você já teve a oportunidade de fazer isso com algum coleguinha no colégio? Conta para mim. Conta como foi, deu certo? Ele ficou melhor? Conta para mim quais foram as palavras beijo que você usou. Quando é que você teve paciência com as pessoas? Conta para mim. E saiba estimular, saiba elogiar, saiba fazer com que eles se sintam bons por terem feito isso. Que é exatamente isso que eles estão sendo bons. Estão inserindo um hábito que vai marcá-los profundamente pelo resto da vida. Não estourar junto com aqueles que estouraram. Ter paciência, dar um tempo para que essa pessoa se recupere. Que mais? Controlar emoções explosivas. Isso também é muito importante, ensiná-los a fazer isso. Esse é o tipo da coisa que, se eles aprendem, vão se poupar de muito sofrimento pela vida fora. Cá entre nós, quantas oportunidades na vida a gente já perdeu porque não soube controlar a nossa ira, a nossa cólera, e explodiu em determinados momentos e saiu machucando todo mundo. Mostra para eles, mostra figuras e mostra, olha, quando uma coisa começa a pegar fogo, tem que apagar rápido o fogo, porque já já explode. Quando explode, machuca um monte de gente. Tá? Mostra uma fotografia de uma coisa explodindo. Diz para eles, a gente explode também quando a gente está com raiva. Portanto, quando a gente começa a ficar com raiva, antes de explodir, a gente tem que apagar o fogo. Sabe o que faz? Ao invés de a gente explodir e fazer machucado nas pessoas, vai caminhar, vai brincar com os bichinhos, vai brincar com a natureza, vai fazer uma coisa que você gosta e só volta quando você tiver passado a raiva. Segura a raiva, porque raiva é fogo. Se você segura ela, ela não explode e não machuca ninguém. Toda vez que explode, machuca alguém. Sempre, sempre, sempre que explode. Às vezes machuca muita gente. Portanto, não deixa explodir. Quando você sente que você está com um pouquinho de raiva, é porque começou a pegar fogo. Vai lá rápido e apaga o fogo. Apaga o fogo fazendo essas coisas. Vai passear no jardim, né? Vai olhar os seus animaizinhos, vai fazer um desenho, vai fazer uma coisa qualquer que você gosta. Quando você sentir que a raiva passou, você volta. Tá? Não deixa o fogo virar explosão. Toda vez que explode, machuca um monte de gente. Mostra uma explosão, mostra para eles que raiva é explosão. E que a gente tem que ter cuidado e segurar isso a vida inteira. Senão a gente vai machucar muita gente e até a gente mesmo vai se machucar. Quando a gente não apaga o fogo assim que ele nasce. Começou a sentir raiva, apaga o fogo. Porque senão vai explodir e vai machucar. Tá? Tenho certeza que isso vai ser útil demais pela vida fora. Como seria bom se todos nós tivéssemos aprendido isso. A vantagem que isso teria nos dado. O que mais? Desenvolvimento de valores. Saber honrar a sua palavra. Isso é muito importante. Falar para eles, olha, quando eu digo que vou fazer alguma coisa, por exemplo, eu digo, eu vou ajudar minha mãe a secar a louça. É como se o meu coração já estivesse lá na louça. Aí o resto do meu corpinho tem que correr atrás para encontrar o meu coração. Toda vez que eu digo, eu vou fazer, eu coloquei meu coração lá. E agora eu tenho que correr atrás, eu não posso deixar meu coração lá sozinho. Entende? É muito importante que toda vez que você diz que vai fazer uma coisa, faça mesmo. Porque senão é como se você perdesse o seu coração. Tá? Então, aprender a honrar e dizer como é bonito uma pessoa que toda vez que diz que vai fazer uma coisa, faz mesmo. Todo mundo diz, essa pessoa eu posso confiar. Porque quando ela diz que vai fazer, ela faz mesmo. Quando a gente diz que vai fazer uma coisa, é o nosso coração que a gente coloca lá. E a gente não pode abandonar o nosso coração. Isso é ensinar a ter honra, ter compromisso, ter palavra. Isso é muito bonito. E você vai ter que fazer. E aí é o detalhe, né? Você vai ter que fazer. E a qualquer momento que você fale, porque se você leva isso a sério e ensina direitinho para eles, quando você falhar, eles vão te acusar. Olha, você não está fazendo aquilo que falou. E você vai ter que se explicar.
Você tem que dar o exemplo mesmo. De vez em quando dizer, olha, eu estou fazendo isso, sabe por quê? Porque ontem eu falei que ia fazer. Olha, eu estou fazendo, está vendo? Isso é ser honrado. É uma pessoa que diz que vai fazer as coisas e faz mesmo. Por que eu estou levando você para passear? Porque ontem eu disse que ia levar. Portanto, hoje eu estou levando. Por quê? Porque eu sou honrado. Você tem que fazer essa mesma coisa. Quando diz que vai fazer uma coisa, faz mesmo. Porque isso é bonito, isso é ser honrado, isso é importante. O que mais? Saber aplicar o que aprendeu. Isso é muito importante que eles saibam desde cedo. Ontem você aprendeu no colégio que a plantinha sente sede, que nem você. Se ontem você aprendeu, hoje você vai no jardim ou vai lá na jardineira do seu apartamento, coloca a aguinha com regador nas suas plantinhas. Você não aprendeu ontem? Hoje você tem que fazer uma coisa. Se eu aprendi uma coisa ontem e hoje não faço nada, sabe o que aconteceu? Vai ter que aprender de novo, porque você não aprendeu. Toda vez que a gente aprende alguma coisa, no dia seguinte a gente faz essa coisa. Imagina um menino aprender uma coisa dessas. Toda vez que você aprende uma coisa, no dia seguinte você vai sair na sua vida fazendo as coisas que você aprendeu. Porque senão você não aprendeu direito, tem que repetir. Tem que ir lá no colégio e aprender de novo. Sabe por quê? Porque não fez é porque não entendeu. Imagina, pela vida fora, tudo que vai sendo ensinado para eles, eles terem isso na memória. Se não fizer é porque não aprendi. Se não fizer a minha vida ficar desse jeito é porque não aprendi nada, vou ter que aprender de novo. Muito importante você ser coerente com isso e mostrar para eles, olha, eu entendi tal coisa. Eu entendi que se eu brigar com você vai acontecer tal coisa. Então, como eu entendi isso, hoje eu já não brigo mais por causa disso. Mostrar que você está fazendo. Cada vez que você fizer, explicar para eles, sabe por que eu estou fazendo isso? Porque quando aprendo as coisas eu tenho que fazer. Mostrar, fazer com que eles percebam isso no seu comportamento. Isso é muito importante. Contar historinhas onde essas coisas aconteçam. Se existe uma coisa que é importante você fazer, é saber inventar suas próprias historinhas. Simples, com animaizinhos, com personagens, com crianças. Cria suas próprias histórias, muito simples, mas onde esses elementos que você quer destacar sejam colocados. É o Joãozinho, é a Mariazinha, ou é o coelhinho, é o cachorrinho, seja o que for, conte uma história apropriada para a idade deles, onde os bichinhos ou as crianças, ou seja quem for, faça aquilo que você está querendo ensinar. Essas histórias ficam, é importante. É importante que você tenha um personagem, de repente você cria um personagem, que é o coelhinho fulano de tal. E ele vai vivendo todas essas coisas e vai fazendo com que a criança admire o coelhinho fulano de tal. Tem um personagem que ele vai aos poucos criando admiração por ele, queira imitar. Use a imaginação, crie suas próprias histórias, isso também é muito importante. Entender seu papel no mundo, isso é fundamental. O mundo é grandão e está cheio de gente. Assim como esse jardim que você está vendo é grandão e está cheio de plantas. Mas olha só, quando tem lá no meio uma florzinha cor-de-rosa bonita, o jardim inteiro fica mais bonito porque tem uma florzinha lá no meio. Ainda que seja uma só, não fica mais bonito? Fica mais bonito, tem uma florzinha no jardim. Se eu sou um menino bom, se eu faço uma coisa boa, o jardim da humanidade fica mais bonito. Eu sou importante. Não importa que seja só eu. Quando eu faço alguma coisa bonita, o mundo inteiro fica mais bonito. Eu faço diferença. Eu não sou pouquinho. Uma flor não é pouquinho. As coisas bonitas são sempre importantes, ainda que seja uma só. E fazem diferença, embelezam tudo, fazem tudo ficar mais bonito. Que eles sintam que eles são importantes para o mundo. Invente histórias contando isso, mostrando que uma pessoa sozinha, quando faz coisas boas, todo mundo se beneficia, todo mundo fica bem, todo mundo fica feliz. Ensine histórias, mostre situações que são importantes para que eles sintam que isso é real. Eles fazem diferença no mundo, eles não são um a mais. Eles são um ser humano, eles são uma flor num jardim. Faça com que eles entendam isso, essa é outra coisa excelente, eles se sentirem sempre responsáveis por fazer diferença no mundo. Já imaginou um adulto com isso em mente? Que coisa fantástica que é isso. Quantas vezes a gente acha que não adianta nada a gente fazer coisas boas porque somos um só. E isso é um erro, e nós sabemos que é um erro, mas não temos essa cultura implantada em nós. Comece a implantar essa cultura desde pequeno. Uma pessoa boa faz diferença, como uma única flor num jardim. Saber expressar sentimentos, isso também é muito importante, que eles saibam
Às vezes gera um nível, sabe-se lá por que elementos da educação, gera-se um nível de inibição de dizer o que se sente, que é um problema. Depois, ao longo da vida, você quer ajudar essa pessoa e ela não diz, ela não sabe falar sobre os seus sentimentos. Ensiná-los a isso, dizer, olha, quando você cai e faz um dodói no joelho, você chama o papai, a mamãe, porque eles fazem um curativo, não dói mais. Quando fizer uma dor também no seu coraçãozinho, também chama alguém que você ame e conta, que essa pessoa ajuda a fazer curativo, que a pessoa ajuda o dodói a passar. Talvez um dia não seja mais o papai e a mamãe, seja o seu marido, seja a sua esposa, seja um amigo, mas sempre que tiver dodói no seu coração, que nem tem dodói no joelho, conte para alguém, peça ajuda, peça alguém para ajudar a fazer um curativo, porque senão você sozinho fica muito difícil às vezes de cuidar dos nossos dodóis. Pegue aquela pessoa que você ama e conte o seu dodói, peça ajuda, saiba fazer isso. Ele pega essa noção também uma pessoa que fica fácil de se resolver pela vida fora. Ele se abre, diz o que está sentindo, fica muito mais fácil de você abordá-la e ajudá-la. Também, às vezes, nós nessa idade temos essa inibição, não aprendemos que dá para falar dos dodóis do nosso coração. É importante passar essa mentalidade. O que mais? Saber economizar. Eles terem noção que quando uma coisa boa vai para o lixo, significa que alguém deixou de ganhar essa coisa boa no mundo. Terem consciência. Sentirem dor quando uma coisa boa vai para o lixo. Quando vai no restaurante, self-service que faz o seu pratinho, colocar só o que você vai comer. Quando comida boa vai para o lixo, é sinal de que ela deixou de ir para a mesa de alguém. É muito triste isso, ter coisas boas no mundo e as pessoas não recebem essas coisas boas porque você está desperdiçando, porque está jogando fora. Só use as coisas que você precisa usar, não desperdice. Vai na lanchonete, pega aquele monte de guardanapo. Não, isso aí foi uma árvore que gerou esse papel. Você sabe que o papel vem da árvore? Por que você vai jogar tanta coisa fora? Olha o trabalho que foi feito para fazer isso. Se você só precisa de um, só use um. Tenha respeito pelas coisas, não desperdice. Um monte de gente trabalhou para fazer isso. Um monte de gente precisa disso e não tem. Ou seja, ensiná-lo desde cedo a ter carinho pelas coisas, como já falamos, e não desperdiçar. Ter respeito, usar só aquilo que nós necessitamos. Não jogar coisas fora. Você quer comer pouco? Pegue só um pouquinho de comida. É muito triste ver comida sendo jogada fora. Tem gente no mundo que precisa dessa comida. Ensine. Aproveite todas as oportunidades para ensinar. Isso é muito importante e fica na memória da criança. Todo momento, você percebe que são acontecimentos que acontecem no dia a dia. A gente pega o menino, leva para um restaurante, leva para uma lanchonete. Ensine a não desperdiçar. Como é triste, às vezes você vê um adulto fazendo isso, pegando aquele maço de guardanapo, estragando tudo, largando em cima da mesa, às vezes fazendo na frente dos seus filhos, sem nenhuma consciência do que está transmitindo para eles. Está transmitindo uma mensagem, que nós podemos ser vândalos, podemos ser predadores, e o mundo está cansado de vândalos e de predadores. Tenha cuidado que as mínimas coisas que você faz são ensinamento para os seus filhos. Tenha cuidado com você mesmo, eduque-se em primeiro lugar. Isso é fundamental. O que mais? Saber fazer sínteses. Isso é muito importante para que eles sejam mais atentos às coisas que acontecem na vida, estejam mais presentes. Eu contei uma historinha para você. O que foi o mais importante da historinha? O que foi que você mais gostou? Para ver se eles estão prestando atenção. Mamãe falou tal coisa para você. O que foi que você entendeu do que a mamãe falou, do que o papai falou? Uma das coisas mais complicadas que tem, gente, eu sou professora de técnica de estudo, a coisa mais complicada que tem é ensinar as pessoas a fazer resumo. As pessoas são dispersas, não sabem prestar atenção e pegar a ideia principal. Tem dificuldade com isso a vida inteira, porque aprenderam a ser dispersas. As pessoas estão falando contigo e você está voando, está em outro lugar. Não presta atenção no que te dizem, não presta atenção no que você está lendo, não sabe tirar a ideia principal. Ensiná-los desde pequeno a fazer síntese de tudo que você viu nesse filminho que a gente assistiu. O que você achou mais importante? O que você aprendeu? Ensiná-los a ter foco, a fazer síntese, a pegar a ideia principal de cada coisa. E quando vão falar também, tem uma coisa importante que eles vão falar. Vão falar de muitas coisas, mas a coisa importante que eu vou falar é isso. Eu vou falar com a minha irmãzinha que ela tem que respeitar os brinquedos. Então eu vou falar um monte de coisa, mas o mais importante é isso. Sempre ter esse foco na ideia principal das coisas. Não serem dispersos, estarem presentes na comunicação. Isso é muito importante.
E também é difícil se você não ensina. Depois pegar no meio do caminho para a vida fora vira um vício terrível. A dispersão é um vício terrível e dos mais comuns no nosso momento histórico. Bom, continuando. Refinar os sentidos. Pode ser que isso pareça para vocês um pouco sem sentido, mas é também fundamental. Isso vai ajudar a depurar o gosto, vai criar crianças mais sensíveis. Então, quando está uma barulheira na rua, olha, você está percebendo por trás de tudo isso um pássaro cantando? Preste atenção só no pássaro, só no pássaro. Você está ouvindo ele cantar? Saber separar as coisas, saber distinguir daquilo que ele está ouvindo uma coisa só. Quando leva para ouvir uma orquestra, vários instrumentos tocando, ouve só o piano. Você está ouvindo só o piano? Você sabe o que é o piano? Mostra para ele o som de um piano. Ouve só o piano no meio de tudo isso. Ensiná-lo a separar as coisas, distinguir as coisas, vai formando neles uma depuração do gosto. Eles aprendem a examinar pedacinho por pedacinho das coisas que estão sendo oferecidas para eles. Você está comendo, você está sentindo o gosto do feijão, do arroz, do bifinho, ou engoliu tudo misturado e não sente gosto de nada. Tenta imaginar o que a tia colocou, o que a mamãe colocou nesse prato. O que tem aí dentro? O que é que você está comendo? Saber separar as coisas, saber distinguir, isso pode parecer que não tem valor, tem um valor enorme. Fazer com que as crianças sejam não só sintéticas, mas um pouco analíticas também. Sabe, distinguir as unidades das coisas que estão sendo oferecidas. Não recebam tudo em bloco. Depois elas aprendem a ouvir em bloco uma música que é só um som estridente, não distinguem nada. Com isso você depura o gosto, ajuda elas a terem uma sensibilidade maior para aquilo que é belo, para aquilo que é bom, aprendem a distinguir. Treinar a depuração dos sentidos. Isso também é muito educativo, muito importante praticar junto com eles. Vamos ouvir essa musiquinha. Vamos ouvir só a voz das meninas, agora só a voz dos meninos. Vamos ouvir o som do piano no fundo. Faça junto. É um exercício muito bom. Refinar a visão simbólica. Já falamos um pouco sobre isso, mas isso é importante. Quando você conta contos de fada, fábulas, sempre perguntar para eles o que eles aprenderam com aquilo. Ver através dessas histórias uma coisa boa. Como é que você pode ser parecido com o herói dessa historinha? Como é que você pode fazer uma coisa parecida com esse na sua vida? Nas coisas que você faz, indo para o colégio, convivendo com seus irmãos, convivendo com papai e mamãe, como é que você pode fazer coisas parecidas com o que esse herói fez? Para que eles sintam que aquilo ali é simbólico, que dá para fazer a mesma coisa de outros jeitos. Muito cuidado nas histórias que você dá às crianças. É muito comum, e eu acho isso um pecado, mas é muito comum, que hoje a gente faça histórias infantis com conteúdo mórbido. Ou seja, o herói tem mau caráter, só quer saber de se livrar do problema, não quer fazer nada. Ou o objetivo é ódio, é querer matar o inimigo, é querer se vingar. Cuidado com esse tipo de história. As histórias que são passadas para as crianças têm que ser sempre histórias que têm um objetivo nobre, não é matar nem se vingar de ninguém, é fazer uma coisa boa por algo ou por alguém. E o herói é sempre de bom caráter, é uma pessoa de boa índole, é uma pessoa boa. Isso é fundamental. Esse herói, a criança vai querer imediatamente imitá-lo, é natural que seja assim. Muito cuidado, porque o nosso mundo atual está cheio. Às vezes você coloca a criança na frente de uma televisão e não sabe o que ela está assistindo. Ali tem 2, 3 desenhos de heróis mórbidos, espertalhões, que passam a perna nos outros, que só querem se dar bem, que são os mais grosseiros, que são... Enfim, nós temos demais isso nos dias atuais. Dá trabalho, dá, mas você tem que ter cuidado. Porque isso é uma maneira sórdida de colocar elementos negativos dentro da criança. Cuidado com histórias com conteúdo mórbido. Selecione bem as histórias que vocês vão passar para eles. Quer colocar para assistir um canal? Veja um canal que você confie, que tenha qualidade. Não coloque para assistir qualquer coisa. Planejar as ações com disciplina e ordem. Eles vão ter que aprender a planejar. E às vezes tem uma dificuldade tremenda com isso para o resto da vida. O que eu vou fazer primeiro? E depois? Quando eu chego em casa, o que eu vou fazer primeiro? Vou colocar minha pastinha no quarto, depois vou vir almoçar, depois eu escovo meus dentes, depois posso brincar um pouquinho, depois vou abrir meu livrinho, vou fazer meu dever escolar, vou fazer as perguntas das coisas que eu não sei, depois eu vou guardar tudo na pastinha, aí posso ver um desenho. Ele planeje o seu tempo. Brinquedos educativos às vezes ajudam demais nisso. Aqueles brinquedos do bom construtor, não sei nem se existem ainda, mas eu acho que existem. O que você vai construir?
É uma casa? Você quer uma casa alta ou baixinha? Se você quer uma casa alta, planeja. A primeira fileira de tijolinhos vai ter 2 tijolinhos, vai ficar bem forte, para suportar os tijolinhos que vêm depois. Depois você vai colocar a janela, como é que vai ser? Vai ter telhado? Ensinem eles a planejar aquilo que vão fazer antes de sair agindo de qualquer maneira. Ajuda demais, dá um espírito organizativo à criança. Planeje com ela de manhã, no café da manhã, como é que vai ser o seu dia? O que você vai fazer primeiro, o que vai fazer depois, o que vai fazer depois? Como vai ser seu dia? Dar às crianças o hábito da organização. Lógico, vai exigir que você também tenha. E nisso é uma maravilha. Às vezes não temos e vamos ter que adquirir porque temos um filho. Não é bonito isso? Por amor, nós nos tornamos melhores. Porque isso é extremamente necessário na nossa vida também. Ajudá-los a serem organizados, a terem capacidade de planejamento. Isso é maravilhoso, isso ajuda demais. Valorizar o momento presente. Nós vamos até falar um pouco sobre isso adiante, que é saber se sentir feliz no momento presente. Para a cena. Olha só, você sabe que nunca mais vai acontecer na nossa vida um momento igual a esse? Olha lá, o papai regando as plantas, o cachorrinho correndo no quintal, olha essa plantinha como tá, olha essa flor, olha você, olha o seu irmão, nessa hora olhando para tudo isso, o sol bonito. Você sabe que nunca mais vai acontecer uma cena igualzinha a essa? Não é bonita essa cena? Tira uma fotografia com os olhos, curte esse momento, olha como ele é bonito. Tira uma fotografia desse momento com os olhos, guarda para você. Fazer com que eles valorizem o momento presente. É uma sociedade de ansiosos. Se você não souber fazer isso com eles, vão virar ansiosos, porque é isso que a sociedade oferece. Nunca estamos de corpo e mente juntos no presente, sempre estamos esperando uma coisa que ainda vem, que ainda vem, que ainda vem. Vamos ter que quebrar isso para ensinar as nossas crianças. Vamos estar no agora. Pode ser que eu encontre vocês em outras palestras, vocês que estão no YouTube, vocês que estão aqui, mas não vai haver nunca na nossa vida um momento exatamente igual a esse. Esse momento em que eu olho para os olhos de vocês, vejo como vocês estão elaborando o que eu estou passando, vocês estão dialogando comigo. O pessoal do YouTube, infelizmente, eu não vejo, mas vocês que estão aqui, vocês estão me dando retorno. E eu sentindo o que cada um de vocês está me dizendo, isso aqui é uma conjunção de coisas que não vai voltar a acontecer. Esse momento é belo, esse momento é especial. Eu estou dando o meu melhor para oferecer algo e vocês estão dando o seu melhor para receber esse algo. Esse é um momento especial e belo. Todos os momentos são especiais. Se você não ensina a criança a ficar bem no momento presente, a curtir o momento presente, você vai entregá-la de mão beijada, como se diz popularmente, para uma sociedade de ansiosos. E vão ensinar com que eles sempre fiquem esperando alguma coisa futura, que nunca estejam de corpo, mente e alma juntos no momento presente. Que é uma das coisas mais importantes, porque no final das contas, como a gente diz popularmente, é a única coisa que a gente tem, é o momento presente. Saber valorizá-lo, todos eles, como belos, como importantes, como especiais. De vez em quando para a cena com eles e mostra como está bonito isso aqui. Da gente sentadinha aqui no chão fazendo esse desenho, que bonito. Um dia você vai ficar grandão, que nem o papai e a mamãe. Eu quero que você lembre dessa cena. Como foi bonito, como a gente desenhava juntos. E isso é um elemento fundamental também. Ter um sentido de vida, tomando como exemplo um ser humano bom e honrado. Desde cedo fazer com que eles admirem seres humanos bons e honrados. Não só aquele da historinha, mas também seres humanos de verdade. Contar histórias para eles, de pessoas boas. Toda vez que você souber de alguém que fez uma coisa boa, conta para eles. Eles têm que visualizar pessoas concretas que fazem coisas boas e desejarem ser parecidos com essas pessoas. Eles começam a ter um sentido de vida, começam a delinear para onde eles querem ir, para onde eles querem chegar, começam a desenhar um propósito de vida, que é das coisas mais importantes que tem. Tudo que ele vai fazer na vida vai ser alinhado com esse propósito. Eu quero ser uma pessoa de bem, eu quero ser uma pessoa honrada, uma pessoa boa, como foi fulano, como foi ciclano, como foram todos aqueles das histórias que meu pai e minha mãe contavam. Ele vai crescer e vai ser bombardeado por uma mídia que só vai mostrar coisas negativas. Aqueles que são corruptos, aqueles que são criminosos, aqueles que são mentirosos, só coisas negativas. É importante que você blinde eles contra isso, que vacine, que proteja contra isso, mostrando que tem muita gente boa no mundo, fazendo coisas boas. Conte histórias reais, vá atrás de histórias reais. Tem muita gente fazendo coisa muito boa no mundo. E conte para eles, tem uma pessoa que vive em tal país, que faz uma coisa tão boa, olha só o que ele faz, que bonito. Se você acha isso bonito, um dia você pode fazer coisas tão bonitas quanto essa.
Olha só o que tal pessoa fez. Uma notícia que você recebeu de alguém que achou uma carteira e devolveu todinha para o dono. Olha como essa pessoa é bonita. Ou seja, procure histórias, seja caçador de histórias belas, reais, de seres humanos reais. Mostre para eles, olha, dá para fazer essas coisas. Esse é o jeito mais bonito de viver. Para que eles criem um sentido de vida, um referencial, um propósito. O grande propósito humano é ser humano. Qualquer outra coisa é equívoco. Nosso grande propósito é construirmos a nós mesmos como o melhor ser humano que pudermos ser. Eles vão aprendendo isso desde cedo, isso é importante. Saber ser feliz agora. Agora. Eu estou feliz. E você, filho? E você, filha? Eu estou feliz, sabe por quê? Tudo que eu tinha que fazer, eu fiz colocando o meu coração nas coisas. Olha só, eu tinha que fazer o café, eu tinha que levar vocês no colégio, eu tinha que pegar vocês no colégio, estamos voltando para casa agora e eu estou tão feliz. Eu fiz o café com todo carinho, eu levei vocês para o colégio com todo carinho e estou aqui super feliz de receber vocês para voltar para casa. Olha como a gente tem todas as razões agora para ser feliz. Mais uma vez, a velha história da ansiedade, né? A felicidade está sempre num lugar que não chega nunca. E a gente fica mergulhado numa amargura, numa angústia. E onde que está a felicidade? Não sei. Todo mundo caçando, ela não está em lugar nenhum. Ela tem que estar em todos os lugares. Em determinados momentos que eles têm que saber, lembrar. Olha, minha mãe toda hora dizia que estava se sentindo feliz, meu pai. Por causa das coisas simples da vida que eles tinham feito com o coração. Olha, eu fiz isso e isso com o coração, portanto eu tenho todas as razões para ser feliz. Eles vão levar isso para a vida fora. E vão ter coragem de vez em quando parar e dizer, eu me sinto feliz, agora. Eles precisam desse referencial. Isso é extremamente importante. Dicas finais, terminando o nosso bate-papo. Tem que haver um esforço nosso para sermos tudo aquilo que pretendemos transmitir. Se falamos no início, eu volto a isso no final. Tem que haver um esforço para que a gente não apenas fale, mas que seja essas coisas. Imagina, isso é um banho de transformação. Vai fazer de você um adulto melhor. Você volta a se reeducar através da educação que dá a uma criança. Você cresce junto com ela. Quem ensina, aprende junto com aquele que está aprendendo. É uma oportunidade de refazer o seu ponto de vista, com toda honestidade e por amor. O amor é o grande argumento para toda transformação válida. Por amor a um ser que você quer ensinar, você vai ter que se transformar. Se você não for essas coisas, não vai ter coerência e não vai ser convincente. Então é muito importante que seja coerente. Né? Contar histórias, criar histórias com objetivos, conversar e usar as situações da vida para exemplificar, saber viver junto. Qualquer situação pequena da vida dá para transformar numa história. Dá para transformar, olha o cachorrinho. O cachorrinho fez tal coisa, latiu para o outro. Sabe por quê? Porque ele é um cachorrinho. Ele não sabe conversar, ele só sabe latir. Agora você com seu amiguinho, você não vai latir nem gritar. Você é um menininho, portanto você vai conversar. Uhum. Então você está vendo ali o que o cachorrinho faz, está vendo ali o que fulano está fazendo. Qualquer momento você tira uma oportunidade de educação. Use a imaginação. Conviva com eles, viva com eles, mastigue a vida. Cada momento, estire dali ensinamentos e curta junto com eles. Está vendo tal coisa? Está vendo como a plantinha faz isso? Ela dá um monte de frutas para a gente e não pergunta, você merece a fruta? Ela não pergunta, ela só dá. Não é bonito isso? Quando a gente dá as coisas para os outros, não fica perguntando, você merece isso? Simplesmente dá. A plantinha sabe fazer, será que a gente sabe também? Tirar de tudo o ensinamento e curtir com eles, fazer das conversas uma brincadeira. Saber criar histórias em cima de tudo. Mergulhe nisso, vivencie isso com eles. Você está entrando num programa de educação onde o primeiro aluno é você mesmo. Saiba disso. Alguns dos objetivos abordados nessa conversa, como eu falei para vocês, fazem parte do planejamento do programa Crianças para o Bem. Não é só isso, existe muito mais coisa, mas vários dos itens foram tirados de lá. No programa do Crianças para o Bem, a gente pretende um dia ter um livro, a gente passe dicas desse tipo para a sociedade. É um projeto muito bonito, aqueles que têm interesse de conhecer um pouco mais, estão todos convidados a conhecerem um pouco melhor. São conselhos, são dicas, são insinuações pedagógicas para você colocar dentro da sua vida. Exige muito, podem parecer simples, mas exigem uma reforma geral da nossa vida, para que a gente seja coerente com tudo isso e tenha a condição moral de transmitir. E isso basicamente é o que eu trago para vocês.
Agradeço muito a todos.